quando eu decidi trabalhar, viver da arte, eu decidi trabalhar e viver da arte. Então, assim, a dublagem, ela faz parte da carreira artística, ela é como teatro, televisão, cinema. Então, eu sou uma atriz da voz. Então, a motivação que me fez continuar nesse trabalho foi justamente o meu amor à profissão. É o meu trabalho, não é um hobby, né? Muita gente encara ou pensa que é glamour, é bacana. Não, é um trabalho. É como se eu fosse uma engenheira, né? Eu fiz jornalismo, não me formei, eu fiz jornalismo. Quando faltava um ano, eu parei para ser atriz. Se eu tivesse continuado no jornalismo, seria a mesma coisa. Hoje eu seria uma jornalista, trabalho, é bacana, é legal, não sei o quê, papapá. Mas é um trabalho. Então a dublagem é um trabalho, é o meu sustento. É ela que me dá o meu dia a dia, o meu sustento, a minha vida, né? Ela é, assim como teatro ou televisão, ela é o meu trabalho. A dublagem naquele tempo, dublava-se todos juntos. Então, se numa cena de filme que tivesse ali naquela cena 5, 6 pessoas, eram 5, 6 dubladores em pé, ali, apertados, né, para fazer a dublagem. Então, e eu ocupava um espaço porque eu subia numa cadeira. Eu era o personagem principal. Então, você não podia errar. Se errasse, voltava tudo de novo para ter que fazer de novo. Então, a dublagem começou nesses termos, né? Quando veio o DVD, a obrigatoriedade de ter a versão, né, dublada nos DVDs, todo mundo comemorou. Falou, legal, a gente vai poder, né, vai ter muito mais trabalho. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, porque começaram a dublar, pulverizou, começaram a dublar em qualquer fundo de quintal, porque era obrigatório. E aí era quase que como se dissesse assim, olha, é obrigatório. Tá aí a dublagem. Ninguém falou que tinha que ser boa. Nós éramos CLT, né? Nós fomos CLT durante muitos anos, até 2008, mais ou menos, quando a Herbert fechou. Foi instituído, né? Na verdade, foi feito um acordo que foi feito. Esse acordo foi feito só porque o Ministério do Trabalho não consegue abarcar, né, esse formato de trabalho de dubladores com o que eles têm proposto de CLT. Então, como CLT, a gente tinha um tipo de trabalho, nós tínhamos contrato, a gente tinha carteira assinada, 13º, férias, não tínhamos contrato de exclusividade, né? Tanto que eu era contratada da Herbert, da VTI, da Delarte, eu cheguei a ter 3 contratos na minha carteira de trabalho. Então, esse formato de um dublador poder trabalhar em vários lugares, para poder suprir isso de alguma forma, foi jogado para a gente o formato de PJ. Essa parte de contratação, que foi parte... Quando a Herbert terminou, praticamente terminou terminaram as contratações, né? E nós passamos, a partir dali, a ser pessoa física trabalhando por contrato de trabalho, né? Fiz uma produção, assinei um contrato. Fiz outra produção, assinei um contrato. E depois nós passamos a ser pessoas, né? Passamos a ser empresa, ou MEI, ou PJ. Mas não somos empresas, não somos empresários, somos trabalhadores, né? Ainda somos uma categoria de trabalhadores. E por isso a gente precisa de uma representatividade sindical. A inteligência artificial veio no mundo, né, para ajudar ou para prejudicar? Não. Ela tanto age para o lado bom, ou como no meu caso, vamos dizer assim, um lado ruim, né, que eu gostaria de estar dublando, sem a necessidade de ter a inteligência artificial interferindo no meu trabalho de dublagem. Minha primeira reação foi: está bem ruim, a primeira vez que eu vi. E assim, pensando na primeira vez que eu vi uma dublagem de inteligência artificial, talvez em 2020, 2021, eu não sei exatamente. Principalmente as que são com a minha voz, porque a minha voz já está sendo usada para isso desde o tempo da Alexa, vira e mexe eu trombo com a minha voz por aí, e eu sempre consigo identificar que não é uma gravação que eu fiz. E assim, eu achei horrível, porque não era assim, não tinha a emoção certa pra gente, né?
era mal feita, era fria. Era fria, sem inflexão. Não gostei. E aí, vendo mais para frente, a gente sente uma evolução, né? Sente que houve uma certa masterização de alguma forma da inteligência artificial, por parte da inteligência artificial, de parte da língua. Então, assim, a coisa está chegando num ponto que está realmente impressionante. E aí, eu sempre digo, eu acho que a dublagem, como ela existe hoje, ela vai deixar de existir. Aí você me pergunta, a dublagem vai acabar? Não, não vai acabar. Claro que não vai acabar. Mas ela não vai existir como ela existe hoje. A mesma coisa que aconteceu quando veio o computador, né? Quando veio o Pro Tools. Todas essas revoluções que foram acontecendo foram trazendo mudanças. Mas ainda sinto que ela ela não consegue ser perfeita. Ela não consegue passar por uma despercebida como a fala de uma pessoa. Eu sempre sinto aquele vale da estranheza que a gente vê nas imagens de IA, né? Então sempre fica uma coisa meio, sabe, são sotaques misturados, são falas que não encaixam, são pausas que não encaixam. Então eu acabo sentindo muito no ouvido mesmo, acaba me incomodando. Mas sei que existiu grande evolução da primeira vez que eu falei até o momento atual. Cada povo é um povo e transmite as emoções de uma forma específica daquele povo. Você está lendo, você está ouvindo o idioma original, você entende aquilo. Agora, uma máquina traduzir aquilo, ela não vem com a carga emocional. Na minha parte como áudio, como ator, como dublador, é claro que ela interfere realmente nisso, né? Então, mas o que eu acho? Será que dá para a gente lutar contra a inteligência artificial? Não, não dá. Vai ter um vozerio, vai ter uma falhinha solta, uma coisinha assim, um bom dia, um sim senhor. Isso a inteligência artificial vai fazer. Vai fazer, porque isso não exige interpretação. Audiolivro, a IA vai fazer, sabe? Locução, sabe? Narração de alguma coisa. Voice-over, que não exige interpretação, nem sync, que é uma coisa que a gente luta às vezes para fazer, porque você está tão acostumado a fazer, né, de uma forma sincada, né, acompanhando a labial e interpretando, que às vezes o diretor fala, não interpreta, faz branco, faz reto, porque é voice-over. Isso é um prato cheio para IA, porque não precisa ter interpretação. Então tudo isso é trabalho para gente, para quem trabalha com a voz, né? E isso vai se perder. A gente vai perder essa fatia do mercado se não houver regulamentação. Então, a questão se resume a tudo, a regulamentação. Os projetos de lei que a gente está tentando passar, eles visam exatamente a dublagem brasileira. O que foi tramitado, né, o que estava sendo conversado na segunda-feira, que é o 2338 de 2023, né, 2338, PL 2338/23. Esse projeto, ele está direcionado para falar sobre a regulamentação do uso de inteligência artificial. Então, o que ele preza é que exista uma regulamentação para quem for utilizar, né? E o que significa isso? Que quando uma pessoa opta por fazer a utilização, uma pessoa ou empresa vai fazer a utilização de inteligência artificial, que todo o material que ele vai colocar dentro desse projeto, isso é, como ele vai alimentar essa inteligência artificial, que ele tenha principalmente 3 pontos, que são mais importantes, que é o que a gente vem conversando muito dentro da dublagem viva, que é a parte do consentimento dos dados que estão sendo pegos, né? Então, se eu estou pegando um dado e eu vou colocar dentro da inteligência artificial, eu tenho que ter o consentimento de quem eu estou pegando, da transparência de qual informação está sendo que ele vai pegar, que a pessoa, que essa empresa vai pegar para colocar dentro da inteligência artificial e para que vai ser utilizada, né? E também da compensação, de qual que é o valor que vai ser pago a partir do que vai ser utilizado. Entendeu? Tudo se resume a isso. Porque se não houver regulamentação, vai virar bagunça. E a gente vai perder essa fatia grande de volume de trabalho. Porque você fazer
um desenho muito legal, um personagem grande, um protagonista, é muito bacana, mas não é todo dia, entende? Tem o feijão com arroz, você faz o soldado 5, o guarda 3, sabe? Tem muito isso. Você às vezes vai para o estúdio para fazer um bom dia, oba, olá e acabou, entendeu? Por isso a importância de divulgação, de conversa, de discussão, de alinhamento mesmo com o público, para a gente poder entender, né, o que o público quer, e se o público quer dublagem, né, se o público gosta da dublagem brasileira, então é interessante que a gente tenha esses projetos de lei. O que eu posso dizer é que vai mudar, isso é fato, né? A dublagem como ela existe hoje, ela vai mudar. Tem que haver uma regulamentação para se controlar. Fora a hype, né? A hype que está rolando agora, que todo mundo só fala nisso, então todo mundo quer usar, todo mundo quer experimentar, todo mundo acha bacana fazer. Mas daqui a pouco isso vai ser super comum e é sempre uma versão piorada do que um humano faria. Eu acho curioso também, como tem muito fã de música, de dublagem e tal, e que acha o máximo, sabe? E não consegue perceber a profundidade disso, do desdobramento que isso pode ter, e apoia. Até usa, né? Até utiliza e acha bacana e tal. Isso é que eu acho mais louco. O ser humano é louco, né? Sou totalmente contra, mas não adianta eu ser contra. O que vai acontecer é isso. A inteligência artificial também vai tomar conta disso. Para quê? Entendeu? Eu vejo a dublagem como uma ponta do iceberg. Tá inseguro? Tá. Tá muito inseguro. Então, assim, isso é inviável. A verdade é essa, é inviável. Então, tem que haver restrições e regulamentação para controlar essa coisa toda, senão vai sair realmente, literalmente, do controle. Nós somos muitos, só que nós não somos só muitos dubladores, nós somos muitos trabalhando numa indústria. A dublagem é uma indústria que gera muito emprego. Muito emprego. Eu tenho um episódio de uma série, eu tenho no mínimo 30 pessoas trabalhando num episódio como dubladores. Fora isso, eu tenho os tradutores, os revisores, os técnicos de áudio, os mixadores. Nós temos o pessoal do controle de qualidade, que é o QC, que assiste o filme depois, né? Nós temos a pré-produção, que são os produtores do produto, né? O produto chega na empresa, quem é que baixa o filme, quem é que vê. Nós temos as produtoras que passam a tabela para os diretores, né? Ligam para as pessoas avisando que tem trabalho, que organizam todo o sistema da empresa. Nós temos o pessoal de TI, nós temos o pessoal dos contratos, nós temos a recepção, nós temos a faxina. Então, assim, é muita gente, é uma indústria trabalhando. Então, se a gente cai todo mundo. Então, assim, os dubladores vão ficar sem trabalho. Não é só os dubladores que vão ficar sem trabalho, é toda uma estrutura que fica sem trabalho, né? E aí eu volto àquela pergunta, para quê? É bonito? Pô, fantástico, a gente está conversando aqui, a gente está fazendo uma entrevista, né, online, vocês estão em São Paulo, eu estou no Rio, é maravilhoso, mas isso é contribuição. A partir do momento que você tira o ser humano da reta e coloca só a máquina, qual o propósito? O que você vai fazer com o ser humano? Se não é para fazer bem para ele se divertir, para viver a vida, e a praia, viajar enquanto a máquina trabalha por você, para que é? Né? Que tipo de realidade é essa que está sendo pensada? Que tipo de realidade é essa que está sendo pensada? Né? Para quê? Eu tenho sentido que as pessoas gostam muito de dublagem, né? É muito bom ver os fãs falando sobre isso, estar junto com a galera na audiência, poder conversar com vocês, por exemplo, é ótimo, né? De saber que a dublagem é benquista. Então, por isso que a minha esperança é que a dublagem só cresça, né? Que ela só cresça e melhore.